Você está viajando através de outra dimensão. Uma dimensão não só de imagens e sons, mas também da mente. Uma jornada a uma maravilhosa terra, cujas fronteiras são as da fantasia. Há um sinal logo à frente, avisando que sua próxima parada será em Além da Imaginação. Well, at least I've learned one thing. People are not like you think they are at all. Mr. Poole, thank heavens I caught you. Ajax, Matt was just on the phone. Mr. Sykes has been arrested For gambling with company monies. Yes, I know, Mr. Bagby. I tried to tell you that earlier. $200,000 if that loan had gone through. Pardon me. Poole. Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. E hoje nós iremos falar sobre qual episódio, Marcos? A Penny for Your Thoughts, ou Uma Moeda pelos Seus Pensamentos. Certo, aqui 1 centavo, né, por seus pensamentos, algo do gênero, né? É uma coisa que se perde um pouco na tradução, né? Apesar de dar para fazer de maneira literal. Esse episódio, ele é o número 52, tá? No total da série. E ele é o episódio número 16 da segunda temporada. Episódio escrito pelo maravilhoso, incrível George Clayton Johnson, né? Eu quero até que a gente possa falar um pouquinho sobre a contribuição dele para o cinema, para a série. Ali encabeçando o elenco, fazendo um papel ali pré-a feiticeira, o ator Dick York, né? Já tinha participado daquele episódio muito legal, que é o Testamento Púrpura, né? Os soldados lá, que a morte está traçada, né? Através do brilho no rosto, né? Episódio da primeira temporada, do qual a gente já comentou. É só você ir lá atrás, né, Marcos? Exatamente. Dirigido pelo Jamie Sheldon, a gente já falou desse diretor, né? Ele dirigiu 6 episódios, tem alguns episódios bem interessantes. Se a gente já puder entrar numa curiosidade, os episódios da série, que são episódios que caem mais pro humor, eles são considerados meio fracos. O humor não era o forte da série. E são episódios que até o público não gosta muito. Esse é uma exceção. Por exemplo, né? Que é um episódio que o pessoal gosta bastante. Tudo bem a presença do Dick York, que é um cara também querido pelo público brasileiro, por exemplo, por causa da série A Feiticeira e tudo, mas é um exemplo de um episódio de humor que deu certo dentro da série, né? Muito Sim. Também. Eu vou falar sobre isso também, a gente vai falar sobre isso muito por conta da direção, diga-se de passagem. É verdade, eu acho que a direção é fundamental e claro os atores, né, porque é um episódio daqueles que é muito no rosto da pessoa, né, que você vai ter aquela dublagem da voz e mostrando os pensamentos, né, porque esse é um episódio que é sobre isso, sobre o que as pessoas estão pensando, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Poxa, mas eu queria aqui que a gente desse aqui na nossa abertura rapidamente, falar um pouco sobre o escritor do episódio, que é o George Clayton Johnson, né? Que, caramba, eu gosto muito dos episódios escritos por ele. Tem episódio, inclusive, que a gente já comentou, pelo menos 2, o Execução, né? Que o roteiro é do George Clayton Johnson. Tem aquele lá que no original o conto dele era Todos Nós Estamos Morrendo, que se tornou depois na série o 4 de Nós Estamos Morrendo. Né, que é do cara que vai mudando Sim. de face, né? Então, eu acho legal que o George Clayton Johnson, ele é um escritor de ficção científica que ele explora muito bem, sabe, essa temática e tal. Inclusive, tem uma historinha por trás, sabe, desse roteiro aí da série. Não sei se você sabe sobre isso, eu sei que eu estava dando uma lida. Para quem conhece um pouquinho a história do George Clayton Johnson, sabe que ele era colega mesmo ali do Richard Matheson, Bradbury, William F. Nolan, né? Pelo qual, inclusive, ele vai ter uma colaboração, ele e o William F. Nolan, se tornou o roteiro do maravilhoso filme lá, o Logan's Run, Fuga no Século 23, né? Então, é muita coisa interessante. Ele acabou conhecendo o Rod Serling através da amizade que ele tinha com Richard Matheson e tal, com o Bradbury, o Charles Belmont, né? Então, acabou conhecendo o Serling e ele já tinha escrito, na verdade, um episódio ali para a série do Alfred Hitchcock, aquela Alfred Hitchcock Presents, né? Aquele episódio Vou Cuidar de Você. E também, olha só, isso antes de Além da Imaginação. Ele acabou escrevendo um conto que depois acabaria sendo uma base
para aquele filme lá, o Ocean's 11, né? 11 Homens e um Segredo. Isso, exatamente, para a versão, claro, a versão antiga, e depois também foi feito lá o remake, né? O roteiro é do George Clayton Johnson. Esse roteiro aí, ele tinha outras ideias, né? Não seria exatamente essa história como a gente vai explicar aqui mais pra frente, falando da sinopse. Ia ser uma história de um cara, tá, do marinheiro. O que ele tinha apresentado pro produtor era uma história de um cara, um marinheiro, que ele voltava da guerra, ele tinha perdido a mão, e a mão dele, por algum motivo, começava a crescer novamente, sabe? E acabava se tornando um elemento estranho, assim, que atacava ele mesmo, sabe? Sabe aquele negócio, aquela síndrome da mão fantasma que te ataca e tal? Tem até filmes sobre isso, né? Claro que quando ele apresentou, os caras não gostaram. Falaram, esse é um programa televisivo, assim, meio pra família e tal. Os caras não vão aceitar isso aí. Ele acabou fazendo uma longa negociação e tal com o produtor para poder fazer a venda do roteiro, nem que ele fosse alterado, né? Quer dizer que esse daí, o Um Centavo pelos Seus Pensamentos, foi o que depois ele acabou apresentando, que era uma coisa totalmente diferente do que ele já tinha feito antes, porém os caras aceitaram, falaram, nossa, sensacional, então vamos fazer esse daí. Teve uma longa negociação e ele, inclusive, né, não sei se você sabe, Marcos, deve saber, que o Twilight Zone, a Cayuga lá, o Serling, a galera, eles sempre recebiam os roteiristas, sabe? E eles tratavam com muito respeito. Isso é muito famoso, a gente até falou nisso quando a gente comentou sobre aquele episódio do Charles Belmont, sabe? Do cara do circo, né? Que fica tendo sonhos, fica tendo pesadelos. Então, eles sempre receberam, tiveram amizade. E os roteiristas também sempre podiam ficar opinando, sabe? Então é famosa essa história que o George Clayton Johnson estava no set, né, assistindo, né, com as pessoas e quietinho lá no cantinho dele, né? E diz que o Serling sempre fazia assim uma visitação, né? Levava a galera para mostrar o set e tal. E ele, quando ele viu o George Clayton Johnson com a esposa, ele chegou lá e falou assim, esse aqui é o nosso roteirista do episódio que a gente está gravando e tal. E diz que assim, o tratamento era tão gentil e simpático que isso deu uma puta de uma confiança pro George Clayton Johnson no futuro, sabe, para continuar trabalhando. O Serling não era um cara meio sacana, ele tratava muito bem os roteiristas, né? Porque ele em si mesmo, um roteirista, né? Então ele entendia. Sim, ele tinha um grande respeito, né, pelo pessoal que escrevia, e ele considerava que a série Twilight Zone, o mais importante nela, a base de tudo era o roteiro. Ela dependia de boas histórias e de ideias interessantes para funcionar. Então e outra coisa também, você tinha pouco tempo para fazer episódios que às vezes tinham elementos fantásticos, tinham alguns elementos meio complicados de filmar. Então a presença do roteirista, os roteiristas iam no set de filmagem, conversavam com o diretor de fotografia, conversavam com o maquiador, com todo mundo. E ajudavam também, davam dicas e ajudavam a fazer essa adaptação em menos tempo, né? Trabalhavam de certa maneira como consultores também da adaptação dos próprios roteiros. Isso era muito legal. Sim, sim. E outras coisas também rapidinho é que o George Clayton Johnson, ele é o responsável pelo roteiro do primeiro episódio de Star Trek, tá? Que foi para televisão, um episódio chamado The Man Trap. E também é um cara responsável pelo fomento e a criação da San Diego Comic Con. Costuma ser muito mencionado nessa questão, né? Era um cara que lutava pela legalização da maconha, entendeu? Era um cara à frente da época dele, entendeu? E se você vê as fotos assim, costumam ter fotos do George Clayton Johnson velho, ele parece um Gandalf, cara. É muito curioso, ele parece um mago. É muito Sim. Interessante, assim, o visual dele, sabe? Então, todo o apreço, assim, a esse roteirista, a esse escritor, né? A história original dele, na verdade, até tinha uma diferençazinha pelo que o pessoal conseguiu depois produzir na série, né? Por questão de orçamento e tal, né? Uma ou outra cena que era mais complicado fazer. Mas, cara, é genial, assim. Esse episódio dele, né, Marcos? Aquele 4 de Nós Estão Morrendo, é genial, né? Um episódio assustador, né, e tal. Ele gosta... Eu reparei isso também no George Clayton Johnson. Ele gosta da questão da transformação, né, corporal, né? Ele tem isso, né, do ser que se transforma, né? Se não uma coisa física, como é nesse daí que é o 4 de Nós Estão Morrendo, é uma coisa cerebral, né? Então ele é
Ele é o cara quase do body horror, né? Pode-se pensar, né? Ele também escreveu a história que deu origem ao episódio Execução, que a gente já comentou. É um cara muito interessante. Ele tem uma carreira longa como escritor. Ele não produziu muita coisa para televisão. Produziu poucos roteiros se você for comparar. Porém, eles chamaram tanta atenção e são tão interessantes que ele virou uma marca. Apesar de não ter produzido muito para televisão, ele produziu muito mais como escritor mesmo de contos, novelas, etc. Logan's Run, a relação dele com Jornada nas Estrelas, enfim, é um cara cujo nome está marcado aí na história da televisão e do cinema, né? Sim, eu acho que o público nerd, geek, deveria valorizar mais. Eu escuto pouquíssimo, assim, a não ser de escritores como o nosso amigo lá, o Fábio Fernandes, lembrar e recordar a importância do George Clayton Johnson, né? Então, eu acho, para pontuar isso daí, ele é um cara muito importante para essas paradas nerds, que as pessoas amam, né? Mega, né? Lotadas, San Diego Comic Con, que é um evento que, pelo amor de Deus, né? Gigantesco, né? Então, Sim. Foda, cara. Star Trek, que todo mundo ama, sabe? Então vale a pena. A gente procurem aí as histórias, né, os contos do George Clayton Johnson. Então não sei se saiu no Brasil facilmente. O problema é esse. Esse pessoal, George Clayton Johnson, o Charles Belmonte, o Robert Bloch, o próprio Richard Matheson, esses caras aí que eram excelentes escritores e também roteiristas de televisão muito prolíficos e de alta qualidade, tem muita coisa deles que ou não foi publicada no Brasil ou não é publicada aqui há muito tempo. Eles são largamente publicados em Portugal, por exemplo. O pessoal tem acesso às obras deles e tal, mas em edições brasileiras é um pouco mais difícil. É uma parte aí da literatura assim, de suspense, de fantasia, que falta ser mais editada por aqui, infelizmente. Sim, tem essa lacuna, né? Triste, né? Com certeza. E o que a gente pode falar mais do elenco, né? Porque tem um elenco legal e são pessoas, assim, são artistas importantes, assim, dentro das suas áreas, né? Inclusive bem relevantes, né? Apesar de algum outro fazer uma pontinha, assim, que é um episódio, claro, curtinho. Por exemplo, tem eu tava dando uma olhada, tem esse ator inglês, o Cyril Delevante. Pô, o cara, ele é acreditado em filmes assim, desde o cinema mudo, sabe? E, por exemplo, filmes com Chaplin, filmes de monstros da Hammer, né? Então, ele é um cara, ele fazia sempre, uma curiosidade que o pessoal comenta, é que ele fazia sempre que aliás ele interpreta um velho nesse episódio, ele fazia sempre alguém mais velho do que a idade dele. E ele sempre tinha um sotaque inglês, meio cockney, que nem o pessoal chama. E ele tinha esse jeito, como é que eu posso dizer, gracioso de se comunicar, né? Então é interessante esse personagem dele, porque eu acho que no episódio vai ser bem fundamental, né? Ele era preparador de elenco também, né? Você deve ter se citou. Sim, era músico, né? Sim. E aí tem também no elenco o Dick York, que ele vai ser lembrado muito porque ele foi o Darren Stephens da Feiticeira, né? Fazia o marido da Feiticeira, da Samantha Stephens. Diz que ele foi o primeiro, né? Depois teve outro. Ele teve que ser substituído porque em 59 ele fez um filme. Ele sofreu um acidente no set de filmagem. Isso, ele era um cara alto, atlético, então ele fazia muitos papéis assim, que exigiam fisicalidade, inclusive. Ele tinha um bom, excelente timing de comédia. E o que acontece? Em 59, no filme Heróis de Barro, ele sofre um acidente e sofre uma seríssima lesão na coluna. Tanto é que as participações dele na TV mais pra frente, ele tinha que ser ajudado. Durante a Feiticeira, por exemplo, os móveis cenográficos eram adaptados para ele. E o próprio elenco tinha que ajudá-lo muitas vezes a se apoiar, a conseguir ficar ereto, até que ele sofreu, enquanto ele ainda estava fazendo a série Feiticeira, ele sofreu uma piora na condição dele e acabou abandonando a série. Ele voltou esporadicamente em outros papéis,
mas foi muito difícil. E ele acabou, na verdade, se concentrando em trabalhar com obras assistenciais. Ele arrecadava fundos para ajudar pessoas em situação de pobreza e tudo mais, e acabou falecendo devido, na verdade, a um enfisema pulmonar. Já não estava atuando mais há um bom tempo, porque também a condição dele de problemas na coluna acabou levando ele a ficar numa cama, inclusive, perto do final da vida, né? Pois é, mas caramba, eu gosto muito desse ator, assim, o jeito como... Aliás, o episódio todo ele tem uma coisa de leveza, mas ele tem uns tons, assim, umas coisas mais estranhas, assim, né? Ele é meio perturbador, né? Bom, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu acho que é importante também a gente ressaltar a participação do Dan Tobin, né? Que ele faz o chefe do personagem nesse... É o Mr. Bagby. Mr. Bagby, exatamente. Ele é um ator que talvez o pessoal mais velho vai lembrar daquela famosa série Perry Mason, que era uma série daquele advogado de defesa que tentava sempre fazer justiça e resolver casos e libertar as pessoas de acusações falsas. Uma série que dos anos 60, muito famosa. E ele fez um personagem que era o Terence Clay, que era amigo do personagem do Perry Mason. Então talvez o pessoal lembre dele dessa série. A única coisa que eu sei de Perry Mason é a música do Ozzy Osbourne. É uma série muito legal, Perry Mason, uma excelente série dos anos 60, uma série que tem muitos fãs, as pessoas até hoje tem um público, enfim, vale a pena assistir, é uma série bem bacana, e esse ator que tá nesse episódio, o Dan Tobin, ele aparece em vários episódios. Sabia série. Que ele tinha amizade com o George Clayton Johnson, né, porque ele tava sempre no set, né? E o Dan Tobin chegou pra ele e falou pra ele assim, pô, sabe que ia ser muito interessante fazer uma série sobre uma pessoa que, né, a gente vai contar mais, né, que joga uma moeda e lê os pensamentos das pessoas, né? O George Clayton Johnson ficou animado, né? Ele inclusive levou a sério. Ele acabou escrevendo um roteiro, sabe, sobre um personagem que ele era um jogador de pôquer. Ele usava a capacidade dele de ler mentes pra poder se dar bem, né, nas competições, né? E a dado momento ele ia acabar se ferrando porque ele ia jogar contra um japonês, né? E aí não ia conseguir entender porra nenhuma do que o cara tava pensando. Mas aí do fim acabou não rolando, né? Mas você vê que interessante, né? Ele ficou muito, muito animado com esse personagem, com a história, e acabou incentivando o roteirista a escrever mais coisas. Sim, sim. Falta também a gente falar da atriz, né? Que, olha, ela é uma atriz basicamente de televisão, a Johnny Dayton. É uma atriz que ela tá em muitas séries. A questão é que boa parte das séries em que ela participou, várias delas acabaram não sendo exibidas no Brasil, mas ela tem uma carreira longa. Ela fez muitos episódios também da série Perry Mason, né? Eita, o pessoal chegou lá no set de Perry Mason e falou, quem quer trabalhar? Isso, é que eu acho que a série do Perry Mason ela começou antes do Além da Imaginação, mas continuou, né? Ela é uma série bem longeva, mas ela participou de muitos teatros filmados, né, desses teledramas, e de dezenas aí de séries. Era uma cara fácil, assim, nas séries de TV americanas, mas boa parte do que ela fez não foi exibido no Brasil. Não é uma atriz conhecida aqui. Eu gosto do personagem dela, Johnny Dayton, ela interpreta uma personagem serena, né, e tal. Eu não gosto do contraponto que eles colocam na série, né, mas aí eu explico quando chegar o momento, né, no outro personagem feminino, né. Mas e aí, vamos lá pra sinopse, hoje é teu dia. Muito bem. O que acontece é o seguinte, você tem esse sujeito Hector B. Poole, ele trabalha num banco, só que ele tá indo trabalhar, ele para comprar um jornal. E no que ele vai jogar uma moedinha de um penny para pagar, a moeda acaba parando em pé, né? E aquilo, o rapaz que vende jornal fala para ele, olha só, isso é uma chance de 1 em 1 milhão disso acontecer. No momento em que ele tá olhando pro rapaz, enquanto o rapaz fala, ele começa a perceber outras frases que o rapaz não tá falando com seus lábios. E ele acha aquilo estranho. Ele esbarra nas pessoas numa pessoa na rua e a pessoa reclama, xinga, só que a pessoa não tá falando nada. Ele começa a achar estranho aquilo, é como se ele tivesse conseguido escutar os pensamentos das pessoas. Ele fica tão distraído que ele acaba sendo atropelado. Quase que ele se fere, né? Acaba não acontecendo nada de grave com ele.
E quando o motorista do carro vai ajudá-lo, fala, nossa, coitado, você se machucou, deixa eu ajudar a te levantar e tudo. E o cara tá sendo muito gentil com ele, mas ele percebe que o cara tá pensando assim, seu idiota, espero que você quebre o pescoço, me deu um susto do caramba, desgraçado. Ele começa... E aí que tá uma coisa muito interessante, que começa a grande habilidade do diretor e do Jorge Clemens também, danado, né, o diretor de fotografia, porque ele começa a dar close nas bocas dos personagens e a gente vai perceber que quando o personagem tá pensando, o lábio tá parado, a boca não tá mexendo, mas a gente tá ouvindo o que o cara tá pensando. Mais pra frente, o Hector começa a prestar atenção nos lábios das pessoas, e nós também. Quando a pessoa tá falando, dá um close no lábio e a gente sabe que a pessoa tá verbalizando, ela não tá pensando aquilo. E é uma sacada assim muito simples ao mesmo tempo, mas ela é muito eficiente para deixar clara essa dividir, né? Deixar claro essa discriminação de quando a pessoa tá pensando ou tá falando. Porque, obviamente, a gente já percebeu que esse personagem, ele ganhou a capacidade de ler os pensamentos das pessoas. Quando ele chegar no trabalho, que é no banco, ele vai estar lendo o pensamento de todo mundo. Então ele vai em um determinado momento entrar na sala do chefe para pedir desculpa e vai ler os pensamentos do chefe e perceber que ele está conversando com a amante e está combinando com ela passar um fim de semana. Ele vai perceber que a moça que trabalha na contabilidade do banco é interessada nele, e em um determinado momento ele pode inclusive começar a perceber coisas muito sérias, até quem está pensando, por exemplo, em roubar o banco. E assim ele vai se meter numa série de confusões muito interessantes e divertidas. E acho que vai aprender alguma coisa também com isso, né? Alguma coisa vai mudar nesse sujeito com essa habilidade que ele adquiriu. Sim, isso na verdade é uma maldição, né? Porque se você parar para pensar, a partir do momento que você começa a conseguir ler pensamentos das pessoas, você vai saber exatamente o que as pessoas pensam sobre você, né? Conforme elas vão interagindo com você, né? A pessoa tá ali acudindo ele, né? Porque ele acabou de quase ser atropelado, o cara sai correndo do carro, né? Vai levantar ele do chão, ai, como é que o senhor tá? Tô super gentil, preocupado, e tá, puta, que cara idiota do caramba, é imbecil, como é que não morreu essa praga, né? Então ele vai ficar assim, tipo, né? O cara tá sorrindo com os olhos e na hora que ele tá de boca fechada, ele tá pensando o ó, né, dele. No roteiro do George Clayton, a cena de transformação não seria nem a questão da moeda, né? Seria o atropelamento, só que os caras não tiveram como fazer essa cena de uma maneira que fosse, vamos colocar assim, mais realista, né, e tal. Tanto que você vê que o corte é muito rápido, né, esse atropelamento, né, não é nada muito visível assim para o espectador. E o lance da moedinha, por sinal, também eles acabaram achando que era mais fácil, porque você podia prender com uma cordinha ali, né, a moedinha para ela ficar de pé. Então é um episódio assim que ele tem todo esse ar, como eu falei, um ar de comédia, de leveza, né? Mas ele tem essa coisa estranha, né? É interessante que ele tem um tom de comédia, de uma comédia leve, inclusive. Mas quando ele começa a ver os pensamentos das pessoas, tem uns tons sombrios aí que eles ficam diluídos no tom leve do episódio. Porque trata de infidelidade, né? O chefe tá... Quando ele entra no escritório, o cara tá combinando de passar um fim de semana com a amante, e ainda por cima dizendo pra amante que não pode casar com ela porque não pode largar a esposa. Você tem essa coisa de um determinado momento, tá tendo uma conversa entre ele e a moça da contabilidade, chega um sujeito que também trabalha no banco e começa a dar em cima dela, e os pensamentos desse cara são extremamente misóginos, né? E que enxergam a mulher como um lixo descartável. Então, se a gente começar a pensar essa questão mesmo do depois, mais pra frente, a gente não contou isso na sinopse, mas ele tem um senhor que trabalha há mais de 20 anos no banco, e ele lê os pensamentos desse senhor e ele tá planejando roubar o banco. Porque ele tá de saco cheio ali, né, de trabalhar, ganhar aquele salário que ele ganha, que não deve ser grande coisa, e mexer com o dinheiro dos outros. E essa coisa de uma desilusão, né, o cara tá chegando numa certa idade, ele nunca conseguiu ter um prazer a mais na vida, nunca conseguiu realizar sonho nenhum, e tá lá mexendo com o dinheiro das pessoas. Então, na verdade, o episódio tem uma abertura para certos temas mais
sombrios assim, mas é claro que eles são, isso tudo é diluído pelo fato do tom ser um tom bem-humorado, divertido e leve, familiar até, né? Sim. Não, e você mencionou muito bem esse negócio da misoginia desse outro personagem, né? Que depois é esse personagem que vai levar o cara para conversar com ele, porque ele é daquela área do banco onde você solicita os empréstimos, né? Então isso é interessante e tem muita relevância para a história. Mas, ao mesmo tempo que tem essa crítica visível, né? Aí ele se ofende com o que o cara tá pensando da moça, né? E tal, já reparou que a moça é muito gentil, é solidária com ele, né? Porque ele escuta os pensamentos dela, fala assim, tomara que o senhor Bagby não maltrate esse homem, né? Porque ele é um bom rapaz, trabalha tão bem, nunca é reconhecido, e bababá. E quando ele percebe que dá para ele dar uma paquerada e chega perto dela, chega esse outro cara, né? E perguntando para ele, tá de namorico, né? E tal. E ele se ofende com o que o cara pensa da mulher. E joga lá uma água na cabeça do cara. Mas o mesmo episódio, é pra você ver como é que é uma coisa interessante, né? O mesmo episódio, quando ele chega perto de uma moça, que ele tá ali avaliando o quanto ele consegue escutar dos pensamentos das pessoas, seja do guarda, seja do velhinho que tá sacando o dinheiro no caixa, ele chega perto de uma mulher que tá com um maço de notas, assim, e não escuta nada, a cabeça dela tá vazia. Então, o episódio, ao mesmo tempo, ele consegue ser misógino, né? Porque você tem um cara achando assim que a mulher não pensa absolutamente nada, que é uma loira burra, né, que tá com o dinheiro na mão, né, tem zero de reflexão na cabeça, e ao mesmo tempo a moça boazinha, né, vê só como é que é, né, o meu retrato de uma época, a moça boazinha, gentil e tal, preocupada, vai ser o interesse romântico dele, né, só para pontuar mesmo isso daí, né, porque é impossível a gente não reparar. Tem razão. Sim, não, e quando vai chegar esse outro cara, que isso daí na verdade é uma cena, eu até mencionei uma cena posterior, que é essa cena que ele joga água na cabeça desse cara. Esse cara leva um senhor para falar com ele que ele quer uma linha de empréstimo ali para poder, né, injetar uma grana na empresa dele, que é uma empresa de cimento, um negócio assim. E aí, ele lendo ali os pensamentos do velho, o velho tá assim, vou pegar esse dinheiro, vou transformar em 1 milhão, que eu vou pra corrida de cavalos, cavalo tal vai ser o melhor páreo, eu tenho certeza que eu vou ganhar. Ele começa a ficar chocado, né? Porque ele fica verbalizando, como assim, não sei o quê. O senhor vai jogar nos cavalos e tal. E o velho fica putíssimo, né? Chama o chefe dele, que já tá meio estranhando ele, desde que ele reparou que o cara tava lá sabendo do que ele tava falando, né? No telefone, que ele acha isso, só que na verdade ele tá lendo os pensamentos do chefe, né? Que tem um amante. E aí ele fala, não, meu senhor, deixa esse rapaz aí, vem falar comigo e tal, ofendido, porque, na verdade, o cara soube, né? O cara desconfiou. E depois o chefe ainda vai dar uma bronca nele, né? Vai falar pra ele assim, esse senhor aí, ele não quer mais negociar com o nosso banco por causa de você. Que você veio falar que ele ia jogar nas corridas de cavalo e tal. E tem esse plot, né, que você mencionou muito bem, do senhorzinho, que é interpretado aí por esse ator inglês, que ele é um cara que ele trabalhou a vida inteira, você vê assim, que caramba, ele tá bem velhinho ali, com os livros de contabilidade e tal, fazendo aquele serviço metódico, chato, e o sonho dele era poder viajar para as Bermudas, para as Ilhas Fiji, sei lá, e ele pensa assim, né, ele escuta o pensamento do velhinho, eu não aguento mais essa rotina, são, sei lá, 20, 30 anos nesse banco, eu vou fazer, sabe o que eu vou fazer? Assim, na hora que eu estiver saindo, eu vou fazer o que eu faço sempre, eu vou entrar lá no cofre do banco, só que eu vou entrar com a minha maleta e vou sair com a maleta cheia de dinheiro, né? E ele fica chocadíssimo, né? Falando assim, puta, o cara vai roubar o banco e tal. E ele vai lá tentar evitar que isso daí aconteça, né? Inclusive, são outras coisas estranhas no episódio, eu gosto muito do episódio, mas o cara é notadamente um cagueta, né? E tal, né? E depois ele ainda tem uma personalidade dele meio assim, um cara que você vê que é capaz de chantagear, né? Que a chantagem é colocada também no episódio. O que acontece é que ele escuta, você já tinha citado, né? Ele tem esse senhor que trabalha no banco há muito tempo e ele escuta, né, os pensamentos desse senhor, que ele está pensando em dar um golpe no banco. Ele é o cara que vai conferir o caixa, vai conferir o cofre no final do expediente. Esse senhor está pensando em ir para dentro do cofre com a mala, encher de dinheiro e se mandar para as Bahamas, para as Bermudas, enfim, para algum paraíso aí, para as Bermudas. E ele
como você mesma falou, né? Ele entrega pro gerente do banco. Quando esse senhor tá saindo, eles seguram o cara, abrem a mala dele, mas não tem nada lá dentro. Porque o cara fala, o próprio senhor depois fala pra ele, eu penso em fazer isso há anos, né? É um sonho que eu tenho de roubar o dinheiro desse banco e viajar, fazer uma grande viagem pras Bermudas, ou pra Fiji, ou pra qualquer outro lugar maravilhoso, aí, qualquer outro paraíso, mas eu nunca vou fazer isso. Eu sou um covarde, eu tenho medo, não vou. É só um pensamento, é só uma ideia. E aí eu acho que se opera uma certa mudança nele, que ele meio que pensa assim, realmente, isso na minha cabeça, eu não devia ter pego esse cara que é um coitado, eu devia, na verdade, usar isso daí de outra maneira. E é interessante, porque nesse momento, o segurança abre a mala do senhor, né, que ele teria dito que ele ia roubar o banco, e vê que não tem nada, cria-se uma confusão, e o chefe demite o nosso personagem aí, né? O personagem vivido pelo Dick York. Ele é demitido, sumariamente. Só que nesse meio tempo em que ele tá ali arrumando as coisas dele e tudo mais, o chefe fica sabendo que o cara que ele tinha alertado que queria pegar um empréstimo no banco pra jogar, pra apostar, na verdade tinha dado um desfalque, se eu não me engano, na firma por conta do jogo, vício no jogo. E aí o chefe pensa assim, realmente acho que é melhor não demitir esse cara, né? Esse cara até que ele deu um adentro agora. E ele, incentivado pela moça lá da contabilidade que gosta dele e tudo mais, eles ainda estão trocando pensamentos, né? Ele consegue ler os pensamentos dela ainda, e ela já sabendo disso. Ele conta pra ela, né? Ele fala, eu consigo ler pensamentos e tal, e ela começa a ter uma dinâmica ali de telepatia, né? Uhum. Ela começa a mandar mensagens pra ele via pensamento, e ela fala, olha, você enfrenta esse cara aí, pô, exige uma promoção, e é isso que ele faz, ele exige uma promoção do chefe, o chefe não quer dar a promoção, acontece que ele lê os pensamentos do chefe e sabe que ele tem um amante. Então aí ele começa na cara dura a chantagear o chefe para obter vantagens para ele, para obter a promoção, e também fala pra ele, ó, e você pode pagar uma viagem pras Bermudas lá pro esqueci o nome do personagem agora, né? Pro velhinho que quer roubar o banco. Pro velhinho que sonha em roubar o banco para poder viajar, né? E é o que você mesma falou, é interessante, né? Normalmente nas histórias do Serling opera-se uma mudança de tom moral, ético no personagem a partir do que acontece, a partir do elemento sobrenatural ou fantástico que atua na vida dele. Nesse caso, você percebe que ele se tornou mais malandro, ele se tornou uma pessoa... Ele começa a fazer chantagem com o chefe. Ele era um cara talvez certinho demais. Tem essa coisa dele tentar entregar o suposto roubo que o velhinho ia fazer. Talvez nessa hora, na cabeça dele, pensou, poxa, eu sempre fui um cara certinho demais, agora eu vou por um outro caminho. E é interessante, né? Porque ele acaba se saindo melhor, né? Quando ele resolve fazer isso. Porém, quando ele passa novamente pelo menino que vende jornal, a moeda que estava em pé até então, ele acaba derrubando a moeda. E aí, no momento em que a moeda cai, ele fica livre desse dom ou dessa maldição, não se sabe dizer direito, de ler os pensamentos das pessoas. E ele saiu do banco junto com a moça da contabilidade, né? Que eles já engataram um certo romance ali. E aí acaba esse final meio feliz. Ele fica com a moça, né? Encontra o amor da vida dele, provavelmente. Consegue a promoção que ele tanto precisava e não tinha coragem de pedir pro chefe. E se livra da maldição de ler pensamento dos outros no final. Acaba tudo que meio que bem nesse né? Dentro do tom que o episódio tem, que é um tom leve mesmo, né? E bem humorado. Mesmo sendo episódio da imaginação, né? Que vai sempre deixar um pezinho assim, será que tudo vai ficar bem, né? Um episódio que realmente tem um final aparentemente feliz. Apesar que pra mim esse chefe vai se vingar dele, cara. Sabe o que eu recordo aqui assim? Você lembra que tem pra mim, esse filme tem uma certa inspiração nesse episódio. Tem aquele filme do Mel Gibson, né? Do que as mulheres gostam. Que é um filme de 2000, né? Dirigido ali pela Nancy Myers, né? E tal, que é um filme todo equivocado, né? E na época que o Mel Gibson tava com tudo, né? Foi antes daqueles escândalos, né? Que depois ficou sabendo que o Mel Gibson era uma espécie de sem noção religioso, né? Antissemita do caralho, né? Que batia mulher, enchia a cara, essas merdas todas, né? Ele tentou voltar com a carreira dele, eu acho que ele nunca conseguiu, né?
até hoje voltar mesmo com a carreira dele e tal, né? Se tornar uma pessoa relevante como ele era nessa época, por exemplo. E nesse filme aí, ele é um cara que ele acaba sofrendo um acidente, né? E acaba conseguindo ler os pensamentos das mulheres. O que o filme quer dar a entender? Que a mulher é muito complicada, né, gente? A gente que é mulher, meu Deus, como a gente é complicada, é impossível, né? Pra entender a gente tem que ter sei lá, uma enciclopédia, né? Porra nenhuma, né? Homem que é tudo muito cuzão, né? Mas o lance, assim, que pra mim, do que as mulheres gostam, tem muita inspiração nesse episódio, sabe? De Além da Imaginação. Quando você vai olhar para Além da Imaginação, e nem só com esse episódio, assim, muita coisa que tem na cultura pop, muitas ideias surgiram dos roteiros da Além da Imaginação, né? Então, saca, é muita coisa que já inspirou, você vê a influência, né? De distopias e tal, com episódios, né? Sim, sim. Uhum. Esses roteiros que já eram escritos por caras aí muito bons, né? Tanto o Rod Serling quanto os outros que colaboraram, pessoas muito boas da ficção científica, do suspense. Essas ideias, claro que vão ser reaproveitadas, repaginadas, recicladas ao longo das décadas que vão se seguir. E, enfim, essa coisa de você ter poderes, poder ler a mente das pessoas, você tem poderes mentais, né? Poderes que normalmente o cérebro das pessoas normais não tem. Isso aí é um tema assim que é recorrente na ficção e não vai deixar de ser visitado nunca, pelo jeito, né? Telepatia, né? Tem um dos filmes de Planeta dos Macacos que o pessoal que vive ali embaixo da Terra são telepatas, né? E adoradores de bombas atômicas, né? Você lembra desse filme? Sim, lembro sim. Interessante, né? Vamos lá naquela parte do podcast onde a gente faz recomendação de filmes, gente. Você escolheu alguma coisa para recomendar hoje, Marcos? Eu vou recomendar um filme que todo mundo conhece, né? Infelizmente eu vou ter que chover um pouco no molhado, mas como ele já tem um certo tempo que ele foi lançado, talvez quem é mais jovem de repente não assistiu, que é o Minority Report, A Nova Lei, que é um filme do Steven Spielberg com o Tom Cruise, né, inspirado num livro do Philip K. Dick. E esse, basicamente, para quem ainda não assistiu, o plot do filme é o seguinte: você tem um pessoal que são os precogs, que são telepatas, de certa maneira. Eles conseguem identificar numa pessoa quando ela tem pensamentos e ideias de cometer crimes. E aí cria-se o chamado pré-crime, que é um pessoal ali, uma polícia que ela pune crimes que ainda não aconteceram. Você está planejando um crime, os caras vão... Esse telepata, o pré-cog, ele consegue ler sua mente, saber que você está planejando um crime, os caras vão lá e te prendem pelo delito de estar planejando o crime. Claro que isso gera uma série de controvérsias, é uma coisa eticamente muito questionável. Você prender alguém por um crime que a pessoa ainda não cometeu, como é que é isso? Isso dá margem a manipulações e perseguições, enfim. O filme vai tratar justamente disso, e no centro dessa história está o personagem vivido pelo Tom Cruise. É um filme bem bacana, bem interessante, que aos poucos ele está meio que sendo redescoberto, né? Ele tem muitas qualidades enquanto suspense, enquanto ficção científica, enquanto ação. Enfim, quem ainda não viu é uma boa indicação aí, acho eu. Né? Eu adoro esse filme. Nossa, um filme muito bom. Um dia desse mesmo estava passando na TV a cabo, eu estava assistindo de novo. É um filme que ele prevê, né, o uso de alguns gadgets, né? Tela de touch e tal. Ele é interessante nesse sentido também. E eu gosto do filme, sabe? Ele é muito ágil, né, e tal. E é bem interessante essa questão de você ser punido por algo que você ainda está pensando em fazer, né? Se a gente pudesse ser punido por pensamentos, com preços nós já estaríamos, né, nesse mundo, né? Mas é bem legal, eu gosto pra caramba, e também pensei nesse filme, na verdade, na hora da recomendação, né? Mas parabéns. Eita! Muito bom. Não, mas eu tenho a minha recomendação e, cara, não sei se eu vou conseguir me fazer entender, cara, porque eu pensei em Minority Report, mas eu pensei imediatamente em outro filme. Por quê? Porque o personagem aí do Henry B. Poole, ele é um cara dos empréstimos, né? Ele empresta grana, né, para as pessoas, a pessoa chega lá e tal. É o cara do banco que ele libera, ele autoriza esses empréstimos. E eu lembrei do filme do Sam Raimi, que eu gosto pra caramba, que é o Arraste-me para o Inferno, sabe? Eu gosto muito. A personagem lá, que é a personagem que vai ser amaldiçoada, ela trabalha justamente num banco, pra quem não assistiu, né?
trabalha justamente no banco, ela autoriza os empréstimos para as pessoas. E chega uma velhinha ali, sei lá, cigana, né, e tal, que a hipoteca da casa dela tá para vencer e ela foi lá para pedir mais dias para fazer o pagamento dessa hipoteca. E ela quer fazer bonito ali pro chefe dela, né? Que o chefe dela acha mais interessante ela ser mais linha dura, e ela acaba negando essa extensão, né? Para essa senhora. A mulher chega a se ajoelhar no banco, sabe? Ela é uma personagem que ela é interpretada por uma atriz maravilhosa também, que ela faz um personagem bizarríssimo, né? E ela nega, e a mulher roga a maior praga para ela. Segue ela depois atrás do estacionamento e pega um botão dela e joga uma puta praga nela. Ela começa a ver de tudo, né? Bicho e tal, e o caraco. O filme assim, é muito bom, cara. Na época eu lembro que muita gente não gostou, né, do Arraste-me para o Inferno, mas eu adorei, cara. É um filme do Sam Raimi, né? Isso foi antes dele trabalhar na trilogia do Homem-Aranha, né? E, cara, eu adorei. É um filme que ele tem efeitos especiais muito legais, né? Com a cara do Sam Raimi, né? Que são coisas bem feitas, sabe? Tal, sombras, né? Ele faz o uso de sombras, de luzes e tal. Tem cenas muito nojentas, né? Porque depois ela vai tentar... Ela se vendo amaldiçoada, essa personagem, ela vai tentar pedir perdão, né? Pra mulher, só que a mulher morreu, cara. Então, cara, o que vai gerar isso daí é inacreditável, as cenas que ela tem relacionadas a esse defunto dessa senhora. Então é muito bom, cara. Assistam, por favor, quem não assistiu. Vale a pena. Se falaram mal, não dá bola, que é mentira. Muito bom. Arraste-me para o Inferno. É legal demais esse filme, é sensacional. Muito bom, muito bom, muito bom. E é isso, né, Marcos? A gente sempre escolhe uma musiquinha para tocar no final. Qual foi a música que você escolheu hoje aqui para tocar? Eu escolhi a música do The Alan Parsons Project, Eye in the Sky. Se vocês me perguntarem o que tem a ver essa música com o episódio... Tem uma frase da música, por exemplo, em que ele fala, né? Só de olhar pra você eu consigo ler os seus pensamentos. E é uma música muito bonita também. Música maravilhosa. Então, acho que são duas boas razões. Tá certo, ótimo. Muito bom, cara. Então a gente vem chegando aqui no final do episódio, claro, agradecendo vocês, tá? Por nos acompanhar nesse projeto extenso aqui, né? De podcasts semanais. Lembrando, né, para quem não sabe, está escutando talvez pela primeira vez esse episódio, seja no YouTube, seja no nosso site. Os podcasts estão saindo todas as quartas e sextas, tá? Saem lá no nosso site, masmorracine.com.br, ou no nosso canal no YouTube, tá? Então é só você acessar, assinar o nosso feed, subscrever o nosso canal no YouTube, gente, porque a gente está aqui, eu até falei no grupo, né, que a gente tem o grupo lá, o Fãs de Além da Imaginação. Eu pedi pro pessoal lá no grupo, para todo mundo, se puder, tentar se inscrever, que a gente vai tentar, quem sabe, fazendo o último episódio ao vivo, né? Então a gente faz ao vivo, comenta pro pessoal, o pessoal comentando no chat, né? Mas para isso parece que tem que chegar em 1000 inscritos, né? E a gente não chegou, a gente está longe disso, estamos em 400 e pouco ainda, né? Então vamos ver se a gente consegue, né, Marcos? Vamos conseguir, claro que com a ajuda dos nossos queridos ouvintes e colaboradores, tá? Sim, sim. E claro, se você chegou até aqui, a gente pede para você acessar a nossa página no Facebook, tá? Que é @masmorracine, que é onde a gente coloca lá muita coisa que tem no nosso site, muitos filmes legais, assim, clássicos, maravilhosos, séries. A gente divulga o nosso trabalho e também os podcasts de Além da Imaginação, tá? Você também é convidado, claro, para entrar lá no nosso grupo, que é o Fãs de Além da Imaginação, onde a gente compartilha ali nossa perspectiva sobre a série clássica, ou material produzido pelo Rod Serling, né? Eu, por exemplo, coloquei lá no grupo, para quem quiser assistir, baixar, claro, todas as temporadas de Galeria do Terror, com legendas. Então você consegue acessar a nossa pasta lá no Drive, com os episódios e tal, que é uma coisa legal para quem está em casa maratonando séries, né? Nessa época que a gente está vivendo. Então, não deixe de acessar lá, tá? É Fãs de Além da Imaginação. E também, claro, siga a gente lá no Instagram, que é @masmorracine, e no Twitter, nós estamos lá como masmorra_cast. É isso, gente. Se puder, claro, nos apadrinhe, seja nosso padrinho, seja nossa madrinha. Os links para nos apadrinhar, para nos ajudar a fazer o nosso projeto com qualquer valor estão aí na publicação. E a gente vai finalizando esse podcast, né, Marcos? Escutando essa música maravilhosa que você escolheu. Fiquem bem, se cuidem e não fiquem querendo fuçar na cabeça um dos outros.
Sim. Beijo, até mais.